Deixa eu chamar a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Muito boa tarde. A gente está combinando hoje na paleta de cores, Fernanda Manhota. Minha querida, a Mariana Janjá, como falou aqui, que esse encontro, né, entre a autoridade da OTAN e Trump é um encontro, no mínimo, hostil. Gostaria que você trouxesse esse contexto e qual é a real intenção desse encontro, né? A Mariana nos trouxe, olha, o seguinte, que a OTAN quer se aproximar Donald Trump, né, da aliança. Mas o quanto isso é possível nesse momento, na sua avaliação? Pois é, Débora, boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Hoje estamos devidamente trajando o cessar-fogo, né? Embora, como disse a própria Mariana, ele seja absolutamente frágil. Agora a gente recebe aí, acho que algumas imagens. E esse encontro, Débora, ele é um encontro importante, mas me parece que ele é menos um encontro de decisões e mais um encontro de sinalizações, né? Por que que eu digo isso? Digo isso porque, basicamente, o presidente Trump, do lado americano, vai mais uma vez tentar testar os limites dessa aliança, impondo uma série de exigências, deixando claro as suas insatisfações, pressionando, portanto, os aliados europeus por maiores compromissos, por maiores concessões, como ele já tem feito historicamente, enquanto, do outro lado, né, nós temos, basicamente, o Mark Rutte tentando se posicionar como uma espécie de ponte pragmática na tentativa de preservar alguma unidade dentro da OTAN e de evitar uma ruptura pública ou uma crise aberta, né, absolutamente irreversível. Ele é, como a Mari bem lembrou, um dos discursos mais moderados dentro do contexto europeu e uma figura que tem tido êxito quando o assunto é estabelecer diálogo com o presidente Trump. Isso também serve, Débora, de alguma forma, para tentar reduzir impactos para além do escopo político e institucional mais óbvio, né? Inclusive do ponto de vista econômico e sinalizando para uma série de mercados que têm reagido, na Europa principalmente, muito mal a essas ações ambíguas do presidente Trump no que tange ao Irã. Agora, se nós tivéssemos que fazer um balanço geral dessas expectativas, eu diria que esse é o momento mais tenso da relação dos Estados Unidos com os europeus, desde que o presidente Trump chegou ao poder, incluindo o primeiro governo. E talvez a possibilidade de reversão desse cenário agora seja mais remoto do que já foi em outros momentos. O presidente Trump nunca escondeu as suas ressalvas em relação a esse arranjo em particular. Ele sempre entendeu que a OTAN representava um gasto excessivo do lado americano, né? Ele sempre tratou a OTAN como uma espécie de instituição que precisava mostrar que veio para justificar o investimento feito pelos norte-americanos. Então, ele sempre viu a OTAN com um certo ceticismo. Essa relação, a partir dessa visão, ela se desgastou muito ao longo dos anos, tanto do primeiro governo quanto agora. Encontrou talvez o seu ponto crítico na guerra da Ucrânia, quando os europeus precisavam do apoio americano para lutar contra a Rússia e garantir que a guerra da Ucrânia, inclusive, não se expandisse pelo resto da Europa e Europa Ocidental. Mas agora, no Irã, eu diria que a situação é ainda mais grave, porque o presidente Trump disse coisas difíceis de reverter do ponto de vista simbólico, né? Ele chegou a ser duro em excesso com a OTAN. Ele não disse apenas que a OTAN representava, como já tinha dito antes, né, um investimento que precisava se justificar, ou que a OTAN precisava assumir novos compromissos financeiros. Isso levou, inclusive, a uma renegociação dos termos da parceria que beneficiaram os Estados Unidos em outros momentos e que tornaram a negociação uma negociação pragmática, prática. Agora, o presidente Trump entrou em uma discussão que mina a credibilidade dessa relação, né, que compromete a confiança de longo prazo. Ele foi pessoal, ele foi bastante direto em relação a como ele vê essa aliança. Tenho a impressão, Débora, que esse encontro de hoje, ele deve, do lado americano, se dividir em um discurso que opera diferentes mensagens para diferentes audiências, né? E até por isso seria interessante ver a manifestação pública após o encontro que esses líderes trarão à tona, porque
Existe uma primeira camada que é da audiência doméstica nos Estados Unidos. Essa audiência, ela em geral é simpática à ideia de que os Estados Unidos precisam cobrar dos aliados mais assertividade, que os Estados Unidos levam o piano sozinho, né? Essa é uma ideia nacionalista, antissistema, que o presidente Trump conseguiu difundir muito bem. Então, adotar um discurso nessa linha é já esperado, faz parte do que Trump sempre fez, faz parte do que ele vai, inclusive, direcionando para consumo doméstico. Agora, além disso, cabe entender como ele vai ajustar o discurso em matéria de pressão com os aliados versus dissuasão dos adversários, porque a gente nunca pode esquecer que esse conflito, ele não é só um conflito transatlântico entre Europa e Estados Unidos, ele rebate em outros países importantes do jogo geopolítico, como são o caso, por exemplo, da Rússia e da China. Então, abandonar totalmente a OTAN, anunciar uma saída definitiva, romper com essa aliança de modo formal, significaria mandar uma mensagem também para a Rússia e China que talvez não interesse ao governo Trump nesse momento, apesar daquilo que ele fala. Então, eu diria, para concluir, que esse encontro é um encontro de tentativa de apaziguamento, de tentativa de panos quentes, todo mundo tentando, de alguma maneira, equalizar o discurso para evitar danos ainda mais severos, né? Sobretudo no contexto de um cessar-fogo tão frágil e de uma possibilidade de escalada ainda mais grave nos próximos dias e semanas, Débora. Pois e é interessante que você diz isso, né, sobre essa reunião ter provavelmente um caráter de apaziguamento, mas agora, pouco antes, né, do encontro entre os dois, a gente está falando do chefe da OTAN e do presidente dos Estados Unidos, a porta-voz da Casa Branca, ela falou, né, em nome do governo Trump, que a OTAN foi posta à prova e falhou. E aquilo que você disse, né, que ele traz reiteradamente esse discurso, e hoje a porta-voz da Casa Branca falou de novo que a OTAN virou as costas para os Estados Unidos, né, nesse sentido que deixou os Estados Unidos sozinhos, que é exatamente o que você trouxe, que é a toada. Ou seja, e aí reforçar isso justamente antes desse encontro. Então, eu acho interessante a gente tentar, né, investigar, sei que é difícil, mas tentar investigar o seguinte, para o público externo, né? Você falou da questão do público interno, da questão do público externo, Fernanda Manhota, e dos outros países aliados. Porque hoje, mais cedo, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse, olha, eu e mais 15 países a gente ia ajudar a destravar lá o Estreito de Hormuz, mas não precisa mais porque abriu. Só que essa fala foi antes do fechamento, né? Porque fechou novamente o Estreito de Hormuz. Então, quando ainda estava aberto nesse pequeno período. Então, eu te digo, né? Eu te pergunto, essas hostilidades, dessas falas negativas antes da reunião, né? Reforçando o que você trouxe, a mobilização dos países aliados também em relação tanto à OTAN, mas em relação aos Estados Unidos mesmo e ao envolvimento nessa guerra? Débora, essa é uma ótima pergunta, né? E nos permite explorar um pouco a própria condição estrutural da Europa no contexto da OTAN, né? Assim como para os americanos abandonar a OTAN não é uma tarefa tão simples assim, e os Estados Unidos, no final do dia, por mais que tenham supremacia militar, nesse caso de Hormuz mesmo, né? Ficou claro que isso não basta, isso não é suficiente, isso nem sempre resolve todos os problemas. No caso da Europa, a lacuna ainda é mais crítica, né? Porque a OTAN, ela hoje é ainda o guarda-chuva de defesa mais importante da Europa. Existe uma dependência militar real da Europa em relação à OTAN, inclusive porque é a OTAN que dá conta de algumas fragilidades em áreas sensíveis para a Europa, como defesa aérea, área de inteligência e a própria noção de logística de guerra, né? Os Estados Unidos, eles não só contribuem com o maior aporte de recursos, tendo, portanto, o maior gasto militar dentro dessa aliança, que é uma das razões pelas quais o Trump tanto se ressente, mas também é o país que acaba respondendo, né, pela dissuasão nuclear e pelo comando e tecnologia mais avançada. Então, se os Estados Unidos eventualmente saíssem da OTAN, né, num cenário hipotético, ou os europeus prescindissem dos Estados Unidos de alguma forma,
haveria uma perda significativa de capacidade real, assim, né? Sobretudo num contexto em que o mundo está cada vez mais efervescente, está cada vez diante de novos conflitos pipocando a todo momento, e os europeus, para além dos efeitos do Oriente Médio, estão tendo que lidar ainda, né, com a guerra da Ucrânia, que continua acontecendo e continua sensibilizando boa parte desses países. Então, a gente está falando de um conjunto de países que tem dificuldade não só de andar com as próprias pernas nesse sentido, né, do ponto de vista de segurança e defesa, mas que ainda não endereçou, do ponto de vista do seu coletivo, alguns problemas importantes, né? Você citava agora a iniciativa do Macron de articular a aliança com outros europeus, mas independente do que se diga, independente do nível do discurso, existe uma falta de integração real na Europa, né? E isso do ponto de vista militar. A própria política externa de segurança, né, conhecida como PESC, tem sido um dos maiores tabus da Europa. Se a Europa, por um lado, conseguiu avançar e sofisticar muito o seu processo de cooperação no campo financeiro, econômico, né, da própria União Monetária, conseguiu avançar muito em termos de circulação de pessoas, de bens, de serviços, constituiu o espaço Schengen, tudo que a gente viu avançar como um grande experimento de integração regional bem-sucedido, do ponto de vista desses temas mais sensíveis, essas divergências políticas internas ainda contribuem, né, dificultando muito para a construção dessa capacidade. Então, os europeus, eles sim, aumentaram os orçamentos militares ao longo desses últimos anos, eles de alguma maneira assumiram mais responsabilidade nesse sentido, mas essa dependência ela é contínua e estrutural, quer dizer, eles não só precisam dos recursos, né, e dos mecanismos que vêm dos Estados Unidos de uma maneira ampla, como eles também não conseguiram construir essa autonomia mesmo entre eles, né? E aí, para concluir, eu acrescentaria que tudo isso, Débora, fica ainda mais complicado quando a gente pensa nas alternativas, né, que se tem pensado o mundo afora. Quer dizer, a gente não tem outra aliança militar com os mesmos, com as mesmas características, né, com o mesmo escopo, nada equivalente ao chamado artigo 5º da OTAN, aquele artigo que é famoso porque pressupõe um pacto de defesa coletiva. Nada disso foi construído nesses termos em nenhum outro lugar do mundo, mas a gente vê projetos de cooperação militar crescentes, ainda que sem formalização, entre outros atores, né? Eu citei a China e a Rússia, eles não só mantêm cada um com outros aliados acordos nessa direção, como entre eles também, né? Realizando exercícios militares conjuntos, navais, aéreos, coordenando ação em fóruns internacionais, trocando tecnologia, promovendo cooperação operacional. Então, quer dizer, a OTAN, ela carrega, por um lado, o legado de ter construído, né, um dos programas, um dos projetos mais ambiciosos e longevos de segurança coletiva, e isso é o mérito que todos os países, né, coletivamente consolidaram, mas, por outro lado, é um projeto que está cada vez mais próximo a um desgaste, próximo a se tornar anacrônico e disfuncional, como várias dessas estruturas que foram criadas no contexto do pós-Segunda Guerra, ali nos anos 40, nos anos 50, e que tiveram dificuldade de se atualizar na mesma velocidade em que o mundo mudou. Então, de um lado, eles têm, digamos, o privilégio da curva de experiência, por outro lado, eles estão se debatendo com mudanças que tiveram dificuldade de fazer a atualização necessária. O mundo extra-OTAN, por outro lado, está pensando em arranjos, está pensando em estruturas mais flexíveis e está, de alguma maneira, ganhando velocidade nesse sentido, que pode ser também fonte de algum nível de desafio e até de ameaça no médio prazo, Débora.